Mãe de uma bela e unida família, Flávia carrega uma alegria que nunca teve em seu passado. Cercada por enfermidade, medo e frustração, sua vida era triste e completamente vazia. Eu queria defender a minha mãe, não podia. Eu queria sair daquele meio, não tinha como. E eu falei com Deus, eu fracassei. Meu nome é Flávia e essa é a minha história. Minha vida antes de chegar na igreja foi muito sofrida, eu tive uma infância muito triste. Meu pai era alcoólatra e cresci com muitos traumas. Comecei a trabalhar muito cedo, sempre fui muito decidida, apesar de tudo. Eu queria ter uma vida melhor e queria lutar por isso. Aí, em seguida, vim morar nos Estados Unidos. Tinha minha mãe morando aqui nos Estados Unidos comigo, já fazia 10 anos. E a minha mãe, de repente, foi acometida por um câncer no pâncreas. E eu vi que aquela fortaleza que eu achava que eu era estava se desmoronando. Flávia sentia-se impotente diante do sofrimento de sua mãe e nem imaginava que aquela doença era apenas o início de uma grande tempestade que estava por vir. 2 semanas depois que minha filha nasceu, foi quando eu descobri que minha mãe tinha esse câncer. E 1 semana depois, recebi a notícia que meu pai tinha morrido no Brasil. A triste notícia sobre a morte do pai diminui ainda mais as forças de Flávia. As perdas se tornavam constantes e a dor que ela sentia era cada vez mais intensa. E aí, quando veio a notícia da morte do meu pai, e eu não pude ir ao Brasil, perdi muita coisa que eu tinha lá, eu tinha dinheiro no banco, comecei a pagar para várias pessoas cuidarem do enterro do meu pai, cuidarem das coisas para mim, e muitas pessoas acharam que eu fiz pouco caso. Eu, na verdade, não tive cabeça, não tive estrutura para passar por aquela situação e acabei perdendo muito dinheiro com isso. Mas eu, naquele momento, isso para mim não importava, eu só queria paz. A minha mãe voltou para casa logo depois da cirurgia que ela fez para remover o câncer. Não pude voltar ao trabalho, tive que realmente cuidar dela. Ela passou por momentos terríveis, momentos que a doença causa, e eu tive que cuidar dela e cuidei todo o tempo. Do momento que a gente descobriu a doença até a morte dela foram 11 meses, onde eu aprendi muito. E naquele momento eu estava perdendo tudo. E tive muita depressão nessa época. Tinha uma filha que na ocasião estava com 7 anos e ela também tinha muitos problemas. A enfermidade estava em toda a parte na casa de Flávia e ela já não sabia mais o que fazer para acabar com tanto sofrimento. O sentimento era de derrota e aquele parecia ser o seu fim. Fracassar para mim foi a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que acha que ela vai vencer apesar de qualquer coisa. Foi uma morte da alma. E eu decidi que eu ia falar com Deus naquela noite. Eu falei para mim mesma, eu não aguento mais, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, muito mais forte do que eu possa lutar contra. E peguei o carro, eu falei para Deus, tudo que eu fiz com os meus próprios braços até hoje. Eu sei que o Senhor cuidou de mim. Se o Senhor não me ouvir nessa noite, eu não tenho mais ninguém. E eu bati no painel do carro, dirigindo igual uma louca no centro de Boston, chorando. E bati e a rádio da igreja ligou. E estava passando uma vinheta da igreja que foi exatamente naquele momento que falou assim, para ele não há doença incurável. Igreja Universal do Reino de Deus. Aquela voz me deu uma certeza tão grande de que aquele era o lugar que Deus estava apresentando para mim. Parei o carro no meio da rua, todo mundo buzinando, e anotei o telefone, liguei para a igreja, fui muito bem recebida, fui lá, falei com o pastor que me recebeu, que o meu caso não tinha jeito. E ele falou, tem sim, se você fizer tudo que a gente vai te ensinar,
a sua vida nunca mais vai dar um passo para trás. Daqui para frente, se você seguir tudo que a gente vai falar para você, com o coração aberto, Deus vai mudar a sua situação. Te amo, Deus, recebe a minha adoração. A minha filha mais velha foi curada da alergia nas primeiras semanas também que a gente estava frequentando a igreja. Para falar a verdade, eu nem me dei conta disso até meses depois de que ela estava dormindo bem. Fui curada da depressão na primeira semana, parei de tomar os remédios. Eu tinha um rio de águas vivas dentro de mim, eu queria falar para todo mundo sobre o poder de Deus. Com a ajuda da fé inteligente, Flávia teve as forças renovadas e alcançou a restauração de sua família, que hoje vive em perfeita harmonia. Eu sei que tem muita gente aí vivendo o que eu vivi e quando eu olho para trás, o que eu queria era ter encontrado essa porta antes. Mas não é só entrar na Igreja Universal, não é só ir até lá. Abre o coração para o ensinamento que é passado ali dentro daquele lugar. Porque ali eu conheci o verdadeiro Deus, o único que pode mudar a vida de qualquer pessoa, independentemente do que você tenha passado, dos traumas que você tem, dos complexos, ele pode mudar tudo. Eu não tinha cursos superiores, eu não tinha recurso, eu só tinha fé. E eu venci, e você pode vencer também. Flávia descobriu que pode conquistar o que quiser por meio da fé. Sua história tem um final feliz, porque ela encontrou o único caminho onde existe paz, saúde e prosperidade.